falo-ei sempre, e falo-ei especialmente nesta noite. Antes que nascesse o presidente, o saudoso presidente Getúlio Dornelles Vargas, antes que ele nascesse, um pouco para trás. Antes que nascesse o Marechal Deodoro da Fonseca, um pouco para trás. Antes que nascesse Dom Pedro I, um pouco para trás. Antes que nascesse Alexandre Magno, um pouco mais para trás. Antes que nascesse os chamados pais da igreja, um pouco para trás. Antes que nascessem os discípulos de Cristo que se tornaram apóstolos, um pouco mais para trás. Antes que nascesse João Batista, é muito cedo, um pouco mais para trás. É a primeira noite. Antes que nascesse o profeta Jeremias, o que virá, quase nosso contemporâneo, um pouquinho mais para trás. Antes que nascessem Esdras e Neemias, um pouco mais para trás. Antes que nascesse Salomão, não, um pouquinho mais para trás. Antes que houvesse nascido Davi, está muito cedo, um pouquinho mais para trás. Antes que houvesse nascido Moisés, está cedo ainda, vamos mais para trás. Antes que houvesse nascido Jacó, ainda não está bom. Antes que houvesse nascido Abraão, está muito cedo ainda, vamos recuar mais o tempo. Antes que houvesse nascido Noé, não, um pouquinho mais para trás. Antes que Adão houvesse sido formado, não, ainda é pouco, vamos mais para trás. Antes que houvessem sido criados os anjos, arcanjos, querubins e serafins, aí sim, eu estou chegando. Nessa época em que nada havia de positivo e visível, mas que havia tudo no coração de Deus, numa época dessa, Deus planejou a reunião desta noite. Isso não é coisa de ontem, isso não é coisa da sua cabeça, isso não é coisa de anteontem, isso é coisa dos arcanos, isso aqui vai longe. Logo, logo esse Geraldão será um Geraldinho, porque Deus vai mobilizar o Nordeste brasileiro, vai concentrar anualmente uma multidão que se contará aos milhares e milhares. Apenas não perca a rota. Não é para eleger homens, não é para procurar-se recursos, porque não haverá nenhum sentido mercantilista. Enquanto for para glorificar a Deus e livrar do mundo perdido, isto aqui é algo que será marcante para o Recife. Hoje é Recife em chamas, mas isso é só mais 1 ou 2 anos, porque depois será Pernambuco em chamas. Aí será só uns 3 ou 4 meses, aí será Nordeste em chamas. Aí no 8º ano não será mais Nordeste em chamas, será Brasil em chamas. E aí será o arrebatamento da igreja. Glorifica ao Senhor se você crê no poder do Senhor. Glorifica, glorifica, exalta, magnifica, rejubila-te no Senhor. Bendito seja Deus para todos os tempos. Eu queria fazer uma primeira consideração sobre este versículo, de maneira que eu lhes agradeço a gentileza de estar acompanhando. Não importa se o sabem de cor. Eu louvo a Deus pelos versículos que eu não sei de cor. Eu louvo a Deus por eles. Por quê? Porque eu não estou debaixo de maldição, porque a Bíblia nunca disse bem-aventurado o que decora a Bíblia. Ela diz assim, bem-aventurado o que lê e o que ouve a palavra de Deus. Graças te dou, meu Pai, porque eu não consigo decorar, mas eu consigo ler e consigo também ouvir a tua palavra. Quero considerar, em primeiro lugar, aquilo que a Bíblia não diz. E quando nós consideramos o que a Bíblia não diz, nós começamos a entender melhor o que a Bíblia diz. Então, senhoras e senhores, vejam comigo o que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz, para isto o Filho de Deus nasceu, para destruir ou desfazer as obras de Deus. Jesus não nasceu para isto, porque ele já desfazia as obras sem ser preciso nascer. Não se confunda o que a Bíblia diz com aquilo que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que Jesus se tornou homem, se submeteu ao processo miraculoso, extraordinário e, na verdade, ininteligível até para nós, para desfazer as obras dela. Não diz que ele nasceu para isso, não diz
que ele foi à cruz para isso, não está dizendo na Bíblia que Jesus foi à cruz para desfazer as obras do diabo. Não fala disso, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo que ele ressuscitou para desfazer as obras do diabo. A Bíblia não está dizendo que ele andou sobre o mar para desfazer as obras do diabo. Quando você estiver lendo a Bíblia, muito cuidado, veja o que ela diz e pense no que ela não diz. Ela não diz, Jesus nasceu para desfazer as obras. Ela diz assim, Jesus se manifestou. Quer dizer, Jesus apareceu, porque o poder de desfazer as obras do diabo nunca saiu da mão de Jesus. Esta noite, Jesus é o nosso grande campeão. Esta noite, Jesus é o invencível. E eu tenho, nesta noite, o privilégio de anunciar que o score dessa grande peleja entre Jesus e o diabo já passou de 1 bilhão, já passou de 1 trilhão, já passou de 1 quintilhão. É mais ou menos um sextilhão a 0. O diabo nunca levou uma com Jesus. O diabo jamais conseguiu qualquer tipo de vitória. Se você é filho de Deus esta noite, você é filho do verdadeiro campeão da eternidade. Dê glória ao nome dele esta noite. Agora a Bíblia diz, para isso se manifestou o Filho de Deus. Agora vamos ver outra coisa que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir o diabo. Talvez alguma vez na vida, talvez alguma noite de aflição, talvez alguma madrugada de solidão, talvez alguma tarde de tentação, talvez em alguma semana de tribulação, você desejou que Deus destruísse o diabo. Mas a Bíblia não diz que Jesus destruiu o diabo, não diz que Jesus vai destruir, e o versículo não diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir o diabo. Não, senhoras e senhores, irmãs e irmãos, se Jesus destruísse o diabo, seria o melhor negócio para o diabo. Ele faz essas coisas escandalosas todas, faz essa tremenda onda de tribulações e assaltos à nossa consciência, nos agride e nos perturba, nos conturba e nos assalta e nos assola e nos incomoda e nos rouba, mas não nos mata nem destrói. Glória a Deus. Então o que acontece? Ele faz tudo isso. Se ele fosse destruído, se Jesus chegasse e dissesse, diabo, porque tu és miserável desse jeito, eu te destruo. Isso seria um prêmio para o diabo, porque ele nunca pagaria pelos seus pecados, ele nunca seria punido pela sua maldade, ele nunca provaria a sentença sobre a sua iniquidade. O bonito é você viver eternamente, e saber que o seu opressor também existirá eternamente, sofrendo a punição de Deus pelas misérias que ele quis causar na sua vida. Quantos glorificam o Senhor esta noite? Se Jesus tivesse vindo a este mundo para destruir o diabo, isto seria um sinal de fraqueza de Jesus. Só destrói o inimigo quem é fraco. O fraco destrói o inimigo. O verdadeiramente forte vence. Não interessa Jesus destruir o diabo, interessa vencê-lo. Interessa vencê-lo todas as horas do dia. Interessa vencê-lo todos os dias da semana. Interessa vencê-lo todos os meses do ano. Interessa vencê-lo todos os anos do século. Interessa vencê-lo todos os séculos do milênio. Interessa vencê-lo todos os milênios do tempo. Jesus o venceu ontem, Jesus o vence hoje e Jesus o vencerá para sempre. O Filho do Homem não veio para destruir o diabo, veio para vencer. O teu opressor conhece um campeão que é Jesus. O teu grande inimigo, Satanás, ele ruge diante da tua presença, ao redor da tua vida, porque ele conhece a tua pequenez. Mas pronuncia o nome de Jesus e assiste-o bater em retirada. Porque pode ser que o diabo não me respeita, mas respeita o meu Salvador. Pode ser que o diabo não me respeite, mas respeita o meu Redentor. Então, nesta noite, nós recordamos que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras. Não foi para desfazer o diabo. Mas tem mais uma coisa que a Bíblia não diz. E eu vou pensar no que a Bíblia diz, para depois eu pensar no que a Bíblia não diz, para depois eu pensar no que a Bíblia diz. A Bíblia é cameraman. Você é evangélico, meu filho? Você está bem? Ok, só um minutinho, por favor, dá só a tua mão aqui. Senhor,
Cura a prima dele, Senhor, que está enferma. E concede que ela saia, Senhor, daquele estado de enfermidade e venha também louvar o teu nome na tua casa, completamente sadia e curada. Em nome de Jesus. Amém. A bênção está sobre ela, sobre aquela tua prima. Vamos glorificar o nome de Jesus. O Senhor Jesus é grande, é maravilhoso, é soberano. Deixa eu falar o que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz, porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer os pensamentos do diabo. Não diz isso. Porque se a Bíblia dissesse que Jesus se manifestou para desfazer os pensamentos, seria sinal de fraqueza de Jesus. Porque como Jesus podia ser incapaz